Dando sequência ao curso de biomateriais, hoje trataremos de um tema bastante importante e que vem sendo uma nova referência na obtenção de biomateriais. Mas antes disso, eu gostaria, a exemplo do que foi feito em todas as outras aulas, definir o que é biomateriais. Biomaterial é um material que vai estar em contato com o organismo vivo temporário ou definitivamente. E esse biomaterial deve apresentar biocompatibilidade. A biocompatibilidade diz respeito à não toxicidade ou toxidez que esse material pode causar ao organismo. Tem que lembrar que sempre um biomaterial é um material estranho ao organismo vivo. Então, voltando, na aula de hoje trataremos do tema que é denominado por várias maneiras, impressão 3D, ou manufatura aditiva, ou prototipagem rápidas, neste caso do nosso programa, aplicados à área da saúde. E para a aula de hoje convidamos o Dr. Jorge Vicente Lopes da Silva, que é graduado e mestre em Engenharia Elétrica e doutor em Engenharia Química. Fundou em 1997 a área tecnológica, ou a área de tecnologias 3D do CTI, Centro Técnico de Informação Renato Archer, com visão pioneira e inovadora no Brasil. Coopera com universidades em todo o Brasil e no exterior, publicou mais de 100 trabalhos, 100 artigos em revistas científicas internacionais e nacionais e é membro do corpo editorial e revisor de várias dessas revistas. Participa frequentemente como convidados de importantes conferências nacionais e internacionais, levando esta temática. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: no decorrer do programa ficará claro o que significa impressão 3D, manufatura aditiva ou prototipagem rápida. Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você desse uma ideia sobre a aplicação dessas tecnologias, mas que, junto com o conceito da aplicação, ficasse claro o que é cada um desses termos, se eles querem dizer a mesma coisa ou não. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, de participar desse curso de biomateriais e ter a honra de estar aqui com vocês e difundir um pouco desse trabalho nosso desenvolvido no Instituto. Eu começaria invertendo um pouco a pergunta, que seria de onde vieram esses nomes, né, e por que eles são utilizados. A impressão 3D é o nome mais recente, é o nome que é dado pela mídia comum, a mídia mais popular. Manufatura aditiva é o nome dado pela ISO, pela Padronização Internacional, que foi criada em 2013, então esse termo manufatura aditiva, porque é uma forma de se fazer manufatura diferentemente da convencional, né, em que você retira materiais de um bloco, por exemplo, numa usinagem você retira materiais, e no caso da impressão 3D ou manufatura aditiva, você deposita material e por um processo, um agente qualquer, você vai crescendo essa estrutura. E o outro nome, prototipagem rápida, de onde veio? Prototipagem rápida, ela veio dos primórdios dessa tecnologia, que o primeiro equipamento foi apresentado em 86 numa feira nos Estados Unidos, numa feira automobilística, e ela foi utilizada, então, foi utilizado o nome prototipagem rápida. Por quê? Na época era uma forma rápida de se fazer protótipos, principalmente protótipos de veículos ou estruturas de um veículo, né? Então, foi dessa maneira que surgiram esses nomes. Hoje, as aplicações, quais são as aplicações dessa tecnologia de impressão 3D ou manufatura aditiva? Vamos utilizar então o nome impressão 3D, que é o mais conhecido, né? Não tem Esse limite. 3D, o que significa? O 3D, professor, me parece um pouco do óbvio, né? O mundo é 3D. Então, é só para ser um pouco mais charmoso, eles deram esse nome de impressão 3D para diferenciar da impressão na folha de papel.
Perfeitamente. Mas o mundo é 3D, então eu acho que é um pouco de exagero, né, de colocar esse nome, mas enfim, é o que foi determinado. As aplicações, né, quais são as aplicações da impressão 3D? Não tem limite, pode ser em qualquer área. Como eu disse, ela começou na área automobilística, aeronáutica, bens de consumo, como protótipos. Hoje você tem turbinas de avião sendo construída, parte de turbinas sendo construída por essas tecnologias e voando por aí. Você tem aplicações na área médica. Por que a área médica é uma área interessante para impressão 3D? Porque é uma tecnologia altamente customizável ou adaptável a uma pessoa, a um paciente. Cada um tem uma anatomia diferente. Nós não somos simétricos. A nossa anatomia do lado esquerdo é diferente da do lado direito. E o que acontece é que você tendo um mecanismo de fazer uma customização, uma especialização de produtos para cada anatomia, você chega num ponto muito interessante para a aplicação médica, né? Você tem outras vantagens, por exemplo, na área médica, a questão da estrutura ser porosa. Então, quando você coloca em contato com o osso, nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. Mais para frente vamos... O osso pode crescer dentro dessa estrutura e formar uma interface 3D, não mais uma interface de superfície. Perfeito. Então, eu gostaria de que a gente continuasse nessa conversa e você poderia dizer que a impressão 3D aplicado como biomateriais na área da saúde representa uma inovação. E o que seria a inovação? Porque normalmente fala-se muito nesses termos e não são definidos. E sempre que é possível nesse programa a gente tenta esmiuçar ou esclarecer o máximo possível cada termo ou cada conceito usado. Bom, não é muito a minha área, a gestão, né? Mas inovação, no meu entendimento, hoje se classifica inovação pelo menos em dois níveis, né? Um é a inovação em que você muda abruptamente as coisas, então você criou uma coisa nova, completamente nova, e aí onde entra a impressão 3D, você tem uma coisa que é praticamente nova, uma aplicação completamente nova, ou você tem uma adaptação, né? Você tem uma melhoria de alguma coisa, de um processo, de um produto, também pode ser uma inovação, ou um processo, mesmo um processo, né? Então a inovação é uma tentativa de se fazer melhor, de se fazer com menor custo, mais otimizado, mais adequado, com melhor resultado, mais adequado a longo prazo. Por exemplo, imagina uma prótese humana. Você tem que colocar uma prótese e fazer uma revisão a cada X anos, dependendo da área. E se eu tivesse que colocar uma prótese e nunca mais tivesse que fazer uma revisão? É um ganho. Ganho para o paciente, ganho para o sistema de saúde, ganho para todo mundo. Então é uma inovação. E é onde a impressão 3D ajuda muito nessa área médica, né? Por que ela é uma inovação na área médica? Porque permite que você trabalhe com o seu paciente, né? No caso de uma cirurgia, você faz uma imagem desse paciente, você trabalha computacionalmente essa imagem e o paciente está na casa dele. Você imprime essa imagem, como isso aqui, um modelo 3D, então você está imprimindo isso aqui e você consegue então projetar uma prótese nessa estrutura de maneira que ela é adequada a esse paciente, ela não serve para outro. Então, onde está a inovação? A inovação é que você tem uma cadeia de fazer melhor, né? Você tem várias inovações no meio do caminho, mas uma principal que é sair de imagens 3D, imprimir essas imagens e colocar então em prática numa cirurgia. Então, continuando nessa linha, o que eu gostaria que você falasse agora sobre dizer próteses customizadas não significa muita coisa. O que era melhor primeiro definir esse termo, o que é prótese customizada, e dar uma ideia ainda bastante geral, depois nós vamos esmiuçando, esclarecendo cada um dos aspectos. O que é a prótese customizada? Acho que melhor ainda, como que a gente ataca o problema desde o início? Passando pelas várias etapas, nesse momento não se preocupe tanto em defini-la
totalmente, porque nós voltaremos a essa questão várias vezes, ou a essas questões várias vezes. Eu começaria então pela prótese customizada, talvez uma projeção aqui faça uma boa ajuda, né? Dê uma boa ajuda para a gente. Prótese customizada, vamos pensar em termos de sapato. Nós estamos produzindo sapatos. Sapato, você vai no mercado hoje, você compra o quê? 35, 36, 37, 38. E se eu calçar 37,5? Não existe. Mas lembra-se que antigamente tinha aquele cara que fazia sapato. Esse cara fazia um sapato customizado. Ele era um produto especializado para aquela pessoa. Imagine que a gente tem um pé maior do que o outro. Então um pé seria 36 e 37, eu não consigo comprar um sapato 36 e outro 37. Mas se eu fosse alguém, um sapateiro de antigamente, ele poderia fazer um sapato diferente. Então a prótese é a mesma coisa. É uma forma de você especializar o produto àquele paciente ou a quem tem a necessidade, né? E o ciclo completo, mostrando um pouco nessa transparência, nesse slide, o ciclo completo começa quando o seu paciente vai numa clínica radiológica, que é essa imagem de cima à esquerda. Entra num tomógrafo, por exemplo. Ele foi a um médico Ele foi um médico. O médico pede um exame. Então ele vai fazer um exame numa tomografia, por exemplo. No meio do caminho, aí nessa tela mais azul, do meio em cima, você tem que trabalhar essas imagens. Elas não saem prontas. Você tem que trabalhar, você tem que fazer todo um tratamento dessas imagens e gerar um modelo 3D computacional. Então você jogou informações desse paciente seu para dentro do computador, são equações matemáticas, de maneira que em seguida eu posso fazer então um projeto. Eu uso as mesmas ferramentas que eu faço um carro, que eu posso fazer um telefone celular, que são chamados CAD, os projeto assistido por computador. Eu posso fazer uma prótese para esse paciente, como a que foi mostrada aqui. E aí, em seguida, eu posso também fazer outros processos, por exemplo, uma simulação computacional, nós não vamos entrar nisso aqui, mas são processos em que eu otimizo a minha estrutura. Em seguida, eu imprimo essa estrutura e eu uso na cirurgia, logo no final à esquerda, nessa parte mais vermelha ou laranja aí. Então, o que você tem? Você tem todo um ciclo que ele tem que ser respeitado, ele tem que ser feito com muito critério para você sair das imagens 3D lá em cima, à esquerda, passar por todo esse caminho e chegar embaixo, à esquerda, numa cirurgia de qualidade. Que pode ser um modelo em que o médico simplesmente tem uma referência, que são os chamados biomodelos, nós vamos também comentar um pouco sobre isso. O biomodelo, o que é? Não é um modelo vivo, na verdade. Ele é um modelo em que ele reflete, ele é uma réplica exatamente do que é o seu paciente. Por exemplo, eu quero ver o osso desse paciente. Então eu tenho uma réplica exata dos ossos desse paciente fora dele. E eu consigo trabalhar, eu consigo discutir com outro cirurgião método de abordagem dessa cirurgia, como que eu vou fazer uma instalação de uma prótese, qual é o material que eu vou usar. Então ele te dá todas essas condições. Mas eu posso também decidir qual é o material que eu vou usar para fazer uma prótese dessa. Ainda as legislações, mesmo mundial, não só no Brasil, não permite fazer isso de maneira indiscriminada, ainda a título de pesquisa. Então eu posso imprimir, por exemplo, escolher um biomaterial, uma liga de titânio, uma titânio alumínio vanádio, por exemplo, que é uma liga específica para a área médica e também usada na área aeroespacial, pode ser usada, por exemplo, para você fazer a prótese customizada para esse paciente. O que eu vejo é o seguinte, quer dizer, é perfeitamente possível você fazer, vamos dividir grosseiramente em duas grandes áreas. Primeiro, a área de biomodelos para cirurgias e depois a área de materiais que vão ficar implantados. São coisas bastante diferentes. Então, o que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais é a previsibilidade utilizando a impressão 3D para um paciente, a previsibilidade que ele pode ter numa cirurgia. E depois eu recoloco a questão, dizer sobre a aplicação. Tá certo. Parece que é ruim fazer assim, mas é melhor explicar primeiro uma coisa, depois explicamos a outra. Não, eu acho que é a maneira mais adequada. Na verdade,
quando a gente está falando de modelos ou biomodelos, ele é simplesmente uma referência para uma cirurgia. Por exemplo, eu poderia usar esse modelo aqui teria uma prótese original, eu tirei essa prótese daqui, como fazer uma abordagem para fazer a cirurgia nesse paciente para ter um bom resultado. Isso não vai em contato com o paciente, esse material não é um biomaterial, mas ele é um material de referência, ele é um GPS para mim. Uhum. Eu posso pedir, professor, o senhor pode ir até o centro de São Paulo, saindo daqui, na rua tal? O senhor fala, vou. Você me dá o mapa? Não, você vai perguntando, você vai chegar lá, só que você demora mais tempo. Se eu te der um GPS, você não tem que parar nem conversar com ninguém, ele vai te deixar na porta. Então, o biomodelo, no fundo, ele aparenta ser um GPS. Ele te dá informações precisas. Para quê? Para um planejamento melhor de cirurgia, para uma condição mais favorável, e isso reflete no bem-estar do paciente. Quando a gente está falando já em coisas implantáveis, em próteses implantáveis, aí sim nós temos que falar em biomateriais. Os cuidados têm que ser os mais... respeitando todos os marcos regulatórios referente a esses materiais, né? E o método de produzir. Boas práticas de fabricação, por exemplo. Quem produz próteses tem que ter essas boas práticas, né? Garantir que o que ele está fazendo tem uma repetibilidade. E o resultado final é sempre um resultado muito favorável do ponto de vista de melhoria de vida desse paciente, ou uma melhor integração, muitas vezes até a integração social, e para o cirurgião uma tranquilidade maior. Ele tem o GPS na mão, ele tem informações precisas sobre esse paciente, o risco é menor também para ele. Muito bem. Eu aqui recolocaria a seguinte questão do início do programa. Quando eu penso, então uma vez que ficou claro que é, vamos dizer, possível você fazer um planejamento inicial, pensando numa aplicação. A aplicação, aí eu tenho que ter cuidados com os materiais. Os materiais têm que ser biocompatíveis. E aqui a gente entraria numa outra discussão, que não é bem o objetivo desse programa, que é sobre a biocompatibilidade dos materiais. Mas pelo menos uma primeira preocupação tem que ter. Não pode, você pode até ser muito bem sucedido. Por exemplo, o que eu tenho observado é que a área de 3D cresce muito para polímeros, por uma série de razões que você talvez até possa dizer melhor, mas não é qualquer polímero que pode ser aplicado. Além da biocompatibilidade, a gente tem que se preocupar com as propriedades de uma maneira geral, mas dentre elas as propriedades mecânicas. Uhum. Não adianta eu planejar um material que vai ficar, vamos dizer, para a vida toda do paciente e ele não ter propriedades mecânicas adequadas. Correto. Então nós temos que ter essa preocupação. Voltando novamente, naquele ciclo, desde a pessoa vai a um médico ou a um cirurgião dentista, uma pessoa da área de saúde, e ele pede uma tomografia, e eu estou pensando na aplicação de 3D. Né? Uhum. Você mostrou aí aquele ciclo. Eu gostaria de saber o seguinte, essas imagens, uma vez obtidas, elas têm que ser tratadas. Então, eu gostaria que você desse uma ideia que sabemos que o CTI fez o desenvolvimento de um programa de computador para tratar essas imagens. Então, eu gostaria que você, dentro da possibilidade do programa, você desse uma explicação sobre esse programa. Bom, eu até que gostaria de agradecer a oportunidade de falar desse trabalho nosso, que é um trabalho que considero bastante nobre. Obrigado pela oportunidade, professor. Nesse ciclo que eu mostrei, se pudesse retornar um pouquinho em que você adquire as imagens e você passa aqui no meio, nesse quadro azul, é onde existe o tratamento de imagens. Tratamento de imagens médicas nada mais é do que um programa de computador que pega essas imagens que vieram de uma clínica e você hoje, esse programa está disponível no mundo inteiro. Você pode baixar esse programa, você pode utilizar no seu computador em casa e se ver internamente, né, coisas que antes você não poderia fazer. Então é uma solução que a gente acabou desenvolvendo dentro do Instituto. Por que a gente fez isso?
né? Eu estava participando a semana passada de um evento de inovação em Salvador e uma das coisas que foi colocada lá é que a necessidade cria inovação. Verdadeiramente sim. Então, em 2001, quando nós começamos esse trabalho, 2001, logo no início, a gente tinha uma necessidade de trabalhar imagens médicas para gerar um modelo 3D para imprimir nessas máquinas de impressão 3D, mas eu não tinha esse software. E aí tentamos então localizar no mundo quem tinha 2 ou 3 soluções que eram caras, né? Uma empresa europeia pediu 40 mil euros por um software desse, e aí veio na cabeça na época que hospital brasileiro vai poder ter 40 mil euros para instalar em cada computador um software desse. E aí nós começamos a desenvolver dentro do próprio instituto. Hoje esse software chamado Invesálios é um software que ele pega essas imagens, você segmenta, separa. Por exemplo, eu quero ver só osso. Então eu faço uma dissecação eletrônica, computacional do meu paciente. Eu quero ver só artérias, eu quero ver músculos. Então você consegue separar tecidos como te interessa. Não é tão fácil, não é tão simples como eu estou dizendo, mas tem essa oportunidade. Esse software começou a ser desenvolvido. Hoje, em que ano? Quanto tempo demorou? Em 2001 ele começou a ser desenvolvido. E em 2003 ele já estava disponível em versões bastante primitivas ainda. Hoje ele está disponível em mais de 140 países no mundo, que são usuários desse software. Está distribuído em 14 línguas diferentes e roda em várias plataformas, o Windows, Apple e também o Linux, né? E é grátis? Totalmente gratuito, inclusive o código dele é aberto, né? Se as pessoas quiserem pegar isso e criarem modificações, inovações em cima disso, elas podem fazer e elas não têm nem que falar com a gente sobre isso, né? Então é realmente considerado uma inovação na época que nós fizemos, seria o primeiro software do mundo em que teria essa integração entre os scanners ou as máquinas que fazem imagens médicas com as máquinas de impressão 3D. O primeiro software livre do mundo nessa área. E por que vocês hoje tentam se proteger tudo? Qual foi o entendimento para fazer aberto de maneira que a pessoa, inclusive, possa modificar? O entendimento é que, bom, a gente primeiro estaria fazendo um bem para a humanidade. Ah, indubitavelmente. Né? Segundo, o Brasil precisava e precisa que essas tecnologias avancem rápido. Se um instituto público como o nosso desenvolve e guarda, a repercussão é menor, é mínima talvez, ou quem sabe nenhuma. Então, quando você abre, eu acho que não só o conhecimento, mas as ferramentas que você desenvolve, quando você abre, você torna isso mais útil, né, para a sociedade como um todo. E por ser um instituto público, a gente tinha esse critério de abrir, né, abrir para transbordar essa tecnologia para empresas, como hoje já tem empresas no Brasil que desenvolvem nessa área, como também ter a oportunidade de ter outros desenvolvendo junto com a gente, né, essas ferramentas. Nós falamos na aplicação, eu gostaria agora de que você falasse um pouco sobre 2 questões. A velocidade desses processos, estou pensando no tratamento do paciente, a velocidade desse processo, e uma segunda pergunta sobre o preço dos tratamentos, que no final da história sempre talvez é a coisa, talvez não, com toda certeza é o que a gente vai saber se a população brasileira vai estar incluída ou não. Então, a velocidade, eu começaria do paciente indo ao médico e depois isso sendo transformado ou num produto para implantação ou num produto como guia cirúrgico. Correto. Eu acho que esse caminho, primeiro, a velocidade não é o mais importante, apesar de ter uma certa importância, não é o caso do paciente em que ele sofre um acidente e imediatamente ele usa essa tecnologia. Por quê? Porque a maioria das vezes o que o cirurgião faz é salvar a vida dessa pessoa, independente da condição dela. Aí depois vem o efeito, ou seja, você vai ter que trabalhar o que ficou de sequelas ali. Então, normalmente são cirurgias eletivas. Então, você faz todo um planejamento antes. Hoje, lá no Instituto, nós não somos assistencialistas, é um projeto piloto financiado pelo Ministério da Saúde também.
Esse projeto, nós temos ISO 9000 no laboratório, então nós estipulamos que 5 dias é o prazo máximo para eu entregar para o hospital que pede. E aí vem aquela primeira parte que você perguntou, qual é a acessibilidade disso da população brasileira, se é muito caro. Hoje, o cidadão brasileiro, onde quer que ele esteja, ele pode ser atendido. Obviamente, se toda a população brasileira, todos os hospitais buscarem, a gente não seria o papel do CTI, mas hoje nós temos já em torno de 5.000 casos realizados e um número que começou em 2000, por aí, né, 2000, 2001, um número pouco significativo do tamanho do Brasil. Mas é um trabalho que a gente tem feito com o Ministério da Saúde de mostrar que essa tecnologia ela não só é viável, mas ela é de custo-efetividade para o sistema de saúde. E quando a gente fala em custo-efetividade, o que significa isso? Significa que a cada R$1 que eu invisto numa tecnologia como essa, eu posso ter um retorno maior do ponto de vista de um paciente que não retorna a uma cirurgia. Vamos pensar um antibiótico. Eu posso ter um paciente que depende de um antibiótico e esse antibiótico não é bom ou não tem a efetividade para aquela doença que ele tem e ele fica doente para o resto da vida. E eu tenho um antibiótico que custa muito mais caro, mas que efetivamente resolve aquele problema de um dia a uma semana. Então ele é de custo-efetividade, apesar dele ser mais caro. E aqui é a mesma coisa. Se a gente fizer uma comparação com projeto, desenvolvimento de projetos, quando você investe no desenvolvimento de um projeto de um carro, por exemplo, você está determinando quanto que vai custar a produção desse carro e como que vai ser o retorno dele do ponto de vista de reclamações, de recalls, o famoso recall, né? Então, quanto melhor for esse projeto, melhor vai ser o resultado do seu produto. Aqui é a mesma coisa. Eu invisto no projeto, então talvez eu esteja investindo mais no início da cirurgia para ter um retorno melhor depois, para esse paciente não retornar ao hospital. Então essa é a composição que a gente tem feito, tem discutido isso com o Ministério da Saúde também, numa maneira de que um passo seguinte é que isso seja transbordado também para empresas e que isso seja colocado de maneira indiscriminada em todos os hospitais do Brasil. Mas hoje, verdadeiramente, a gente não faz uma segregação. Olha, veio de hospital A, B, C, não tem. Os que chegam a gente tenta atender. A outra pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte. As empresas que fabricam, vamos dizer, as impressoras 3D, elas estão integradas, têm esse entendimento, eu não diria bem o entendimento do CTI, mas elas estão integradas, elas veem que isso pode ser um mercado muito promissor. Como que tem sido essa aproximação na experiência sua? Olha, eu diria que do ponto de vista mundial, porque nós não temos no Brasil fornecedores desses equipamentos profissionais. Nós temos fornecedores hoje das impressoras mais simples, né? São bons, mas fornecedores de equipamentos maiores, de grande porte, né? Como um equipamento desse que faz uma prótese de metal dessa. Isso é um equipamento de €1 milhão. Nós temos lá no Instituto comprado com o projeto FINEP. Então não é um equipamento comum. Mas eu diria que essas empresas hoje elas têm como plano de negócio a área médica. Então a gente conhece bastante deles, inclusive os do exterior. A área médica é um plano de negócio, faz parte do plano de negócio deles. Recentemente a maior empresa dessa área adquiriu uma empresa da área médica para criar um departamento médico. Então eles estão preocupados em desenvolvimento de biomateriais, materiais adequados para as várias condições de uso, né? Desde uma prótese, uma guia cirúrgica, ou até um modelo em que você vai manipular de maneira mais segura, mais simples, que seja esterilizável, por exemplo, para você levar para dentro de uma cirurgia. Isso. Elas estão preocupadas com isso, elas estão desenvolvendo materiais adequados, né? E elas estão investindo nisso. Agora, por que elas estão investindo nisso? E hoje é uma das áreas de maior uso. Não é só porque elas são empresas que têm interesse que a humanidade viva melhor, porque isso dá dinheiro. Dá dinheiro, perfeitamente. Isso é um mercado enorme, né? A gente estava comentando há pouco, antes de entrar aqui, que a população brasileira, aqui no Brasil, por exemplo, né? Nós tivemos, de acordo com o IBGE, um crescimento de 20 anos da idade média do brasileiro, da expectativa de vida do brasileiro, em 50 anos. Então eu até brinquei, eu tenho 54 anos, daqui a um ano eu estaria morto, né? Quando eu nasci.
em 60, 64. Hoje a expectativa do brasileiro é de 75 anos e meio. E quem que vai cuidar desse monte de gente velha? Nós vamos ter que ter tecnologia adequada para isso. Então as empresas pensam dessa maneira, elas têm que atender um mercado não só de pessoas que estão doentes, mais jovens, mas pessoas mais velhas que vão também necessitar de tecnologias. É também, na área da saúde, um pouco mais abrangente, uma tecnologia muito adequada à questão das tecnologias assistivas. Né? Todo mundo acha que tecnologia assistiva é para pessoa que é totalmente incapacitada. Não é, um óculos é uma tecnologia assistiva. Sim. E nós vamos precisar também de coisas adequadas a essas pessoas que vão ter uma locomoção mais dificultada. Em resumo, o mercado mundial hoje, as empresas desse setor, elas estão crescendo de 20% a 30%, e as da área de metal, numa Europa que ainda está em crise, estão crescendo, até o ano passado, 50% a 60% ao ano. Então é um crescimento expressivo, fenomenal. Quando eu comecei a trabalhar com biomateriais, isso já faz bastante tempo, mais de 20 anos, o biomaterial pensava-se na aplicação de, vamos dizer, de pessoas para uma determinada idade. Se pensar, posso dar um exemplo claro, que é implantes dentários. Ele foi desenvolvido por acaso, mas ele era muito mais para uma população já de uma certa idade. Tanto é que se falava, bom, a durabilidade dele é mais do que o necessário, porque isso, né, em lugar nenhum está escrito, mas previa-se que a pessoa morreria antes de precisar fazer a revisão. O que eu percebi no decorrer dos anos, vamos pegar, por exemplo, de 2000 para cá, mas isso acontece antes. A aplicação de biomateriais e o desenvolvimento e aplicação de biomateriais começa a ser pensado cada vez mais para o público jovem. Então, hoje, um jovem de 15 anos pode ter a colocação de um implante, que pode ser um implante dentário, um implante de fêmur, um implante o mais variado possível. Então, você tem, vamos dizer, hoje uma gama de idades de aplicação. Isso, se olhar do ponto de vista da empresa, a empresa pode atirar em várias direções. O IBGE mostra que no ano de 2020, que está chegando, nós teremos 500 mil idosos que necessitarão de válvula do coração. Se você computar que uma válvula do coração custa R$50 mil, isso daí já é uma previsão para a empresa aplicar ou não numa tecnologia nova, dessa. Né? A outra coisa que eu gostaria de saber é o seguinte: a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, que é quem faz a vigilância dos materiais, dos medicamentos, como que ela está vendo essa área ou se relacionando com essa área de impressão 3D para a área da saúde? Correto. A Anvisa tem estado alerta para essas tecnologias. A gente tem interagido já com a Anvisa, eu diria que há quase 5 anos ou um pouco mais. Antes um pouco menos, mas agora a Anvisa está um pouco mais atenta a isso. Então, ano passado, se não me engano, foi setembro ou outubro, eles organizaram um workshop em Brasília, tratando um dia específico da impressão 3D. Então, foi ali pessoas da academia, foram pessoas de empresas, né, tentando colocar a sua demanda, a sua preocupação, mas não é um tema simples, não é um tema fácil. Por quê? Porque é uma forma de produzir recente. Então, nós não temos histórico, né? Nós não temos histórico de construir próteses nessa área e depois de 50 anos saber o que aconteceu, que é a tecnologia convencional. Então, a área médica é uma área muito baseada em histórico, evidências de histórico que passaram, né, testados. Então, por isso que você tem que criar toda aquela cadeia de os vários tipos de ensaios, né, e aí você não pode dizer, olha, a tecnologia está boa, pode colocar,
e amanhã você vai ter que recondicionar milhões de pessoas que, por um problema de um projeto, ela acabou não sendo bem atendida, ou pior, né? Entrou numa situação mais desfavorável. Mas a Anvisa tem estado um pouco alerta disso, mas eu queria ressaltar que não é só a Anvisa no mundo que está diante desse problema. No caso, a certificação europeia, eles estão preocupados com isso. Nós temos a americana, o FDA, nos Estados Unidos, que estão preocupados com isso. Recentemente, há menos de um ano, nos Estados Unidos, eles criaram o que eles chamam de guidance, que é um guia, né, para impressão 3D na área médica. Então, se você vai lá e lê aquilo, verdadeiramente não tem uma informação tão robusta que você possa dizer, está resolvido o problema. Não está resolvido. Então, eles colocam ali como, se você está fazendo pesquisa, você tem que seguir alguns critérios, né? Todos os passos têm que ser muito bem calculados, que um erro, em cada um erro no tratamento da imagem pode ser fatal. Você pode fazer uma prótese inadequada. E não só inadequada na hora da instalação, mas inadequada para um erro no material, um erro na aquisição de imagens. Então, é uma sequência, né? Eu costumo dizer também, não se faz vinho bom de uva ruim. Né? Então, se você errou no caminho, você pode fazer vinho ruim de uva boa, desde que você erre no caminho e faça o processo inadequado. E é o que acontece, né? Então, você tem que estar em todos esses processos, muito bem organizado, e é onde entra a certificação. Mas, verdadeiramente, a Anvisa tem se preocupado um pouco mais, obviamente que não nos parâmetros americanos, europeu, mas tem se preocupado com isso. Mas não tem sido um entrave também. Não tem sido um entrave. A Anvisa, ela garantiu nesse workshop em Brasília que qualquer iniciativa nessa área, a título de pesquisa verdadeiramente, que tenha todo o protocolo feito de acordo, eles garantem uma semana, eles te liberam para você fazer o protocolo de pesquisa. Então, eles estão bastante atentos a isso. Obviamente, nós não temos o poder econômico também de ter uma equipe como tem o FDA. Eles criaram laboratórios dentro do FDA para estudar essa tecnologia, né, para ver os impactos. E laboratórios dentro das próprias universidades. Também que são associadas ao FDA. É um avanço fantástico, quase que impensável aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Uma outra questão relacionado com essas próteses, vamos dizer, biomateriais que passaram por um processo de impressão 3D para uma determinada aplicação, o biomaterial é sempre um material, além dele ter que satisfazer, vamos dizer, um conjunto de preceitos, ele tem uma grande interface praticamente com tudo. Porque qual é o material, como vai ser feito, quais as propriedades que ele vai ter que satisfazer, se vai ser biocompatível ou não. Bioativo. Não é. Né? Então, eu costumo dizer nas palestras ou nos cursos que nós fornecemos, que é muito mais fácil, isso é do ponto de vista meu, muito mais fácil você projetar qualquer material, ou a grande maioria, para fazer um carro, fazer uma máquina, do que para ser colocado no organismo humano. O conjunto de exigências é muito maior. Eu gostaria de saber se você tem esse entendimento também ou não. Sim, sim. Na verdade, os requisitos são bem mais robustos, né, em termos de exigência. Então, se você pegar uma prótese, uma endoprótese, ela vai ficar sepultada dentro do seu organismo durante muitos anos. Você está trabalhando num ambiente altamente agressivo a qualquer material que é alheio ao corpo humano. Né? Então, você tem um material que é altamente corrosivo, fluidos altamente corrosivos e vivos. Ou seja, você não acaba com ele. Não, exatamente. Né? Ele vai lá e renova, e renova. Então, uma reação que o organismo faz? É a fibrose, por exemplo. Muitas vezes você coloca um material e o organismo vai lá e não consegue combater aquilo, não agrada, ele gera uma cápsula, encapsula aquilo. E aí eu convivo com você convive comigo, mas a gente não se fala mais. É isso que ele faz. Tem o material bioativo. Então, nós queremos ter uma relação boa, muito próxima,
e aí você coloca um material que ele vai reagir de maneira muito adequada. Por exemplo, ligas de titânio, né? Ela tem uma reação muito boa em contato com o osso. Mas uma liga de titânio em contato com o sangue pode ser fatal para o paciente. Então, o que é biomaterial, também ele tem uma questão de... A bioatividade dele, né, a bioinerte. Então, eu quero um material que ele não reaja com o organismo, cada um fique no seu lado. Eu quero um material que interaja fortemente com o organismo, né? Depende de onde. Uma agulha de seringa que você utiliza para dar uma injeção, ela tem que ser um biomaterial. Sim. Mas ela é diferente de uma agulha de soro, porque o soro vai ficar alguns dias ou talvez algumas horas em contato com o seu organismo. Então, esses preceitos a gente tem que trabalhar, esses requisitos, muito fortemente. Obviamente, quando você está falando de aviões, de carros, você tem também um conjunto de exigências enormes. Mas quando está se falando de corpo humano, quem é igual ao outro? A reação pode não ser a mesma. Pode. É tudo estatístico. Tudo estatístico. E aí tem um artigo que eu li há muitos anos sobre a resistência do material. O osso é um dos materiais mais resistentes, apesar de ser leve, né? Esse artigo, o autor dizia que no terceiro salto, quando você dá aquele terceiro salto triplo, né? O atleta vai o primeiro, o segundo e o terceiro, ele joga o peso inteiro numa perna, que você chega a colocar 15 a 17 vezes o peso do seu corpo naquilo. Nenhum outro material aguentaria que não seja o osso, porque ele é um material inteligente, entre aspas, né? Então ele é um material que ele consegue dissipar muita energia num tempo muito rápido, mas ela não pode ficar muito tempo, senão ele vai quebrar. Então o titânio ele já não tem essa propriedade, ele vai quebrar. Ele não consegue dissipar toda aquela energia. Não consegue. Então são materiais inteligentes verdadeiramente que vão ter que interagir com outros, e por isso o organismo é muito hostil a qualquer material que você coloque dentro dele, né? Nas disciplinas de biomateriais, logo no início eu sempre coloco que o biomaterial é um material estranho ao organismo. Isso como verdade absoluta, não é a gente pode relativizar e tal, mas e aí a partir daí como é que a gente pode torná-lo, vamos dizer, aplicável por um amenizar isso determinado aí, né? tempo, amenizar. Mas eu vejo que quando você vai estudar a interação do biomaterial com o organismo em nível molecular, aí as coisas às vezes são muito mais complicadas. Você precisa de gente da área biológica. Nós temos lá uma colaboração com a farmácia, e eles fazem, com a farmácia e com a odontologia, e eles fazem esse trabalho, que é importantíssimo. Não é só... Muitos dos trabalhos, eu sou engenheiro de formação, muitos dos trabalhos da área de engenharia, ele acha que só a interação com a célula está resolvido. É muito mais complicado do que isso. Tem uma questão, professor, de o que vai sobrar desse material. Isso pode ser terrível. Pode. Por exemplo, no caso do material metálico, se ele difundir íons no seu organismo, você pode ter um Alzheimer, você pode antecipar doenças. Pode. Não é? O material plástico, um polímero, né? Se ele degrada e ele não degrada em componentes que são adequados, ele vai te sobrecarregar os seus órgãos moles, né? O fígado e outros. E você pode ter uma doença, você pode morrer de um câncer por causa do material que foi colocado para resolver uma situação e ele criou outra, né? Então tem sim, o biomaterial tem muito essa questão do requisito dele, e hoje você não tem biomateriais perfeitos. Não. Está muito longe ainda. Muito longe, muito longe. Não podemos assustar as pessoas que estão vendo a aula, mas verdadeiramente muita pesquisa tem que ser feita, né? Não, mas eu acho bom a gente conscientizar. Quer dizer, está longe, mas entre aplicar o biomaterial e não aplicar, a aplicação, eu não tenho dúvida para tomar essa decisão. Nem que no decorrer do tempo você tiver que removê-lo, colocar um outro, fazer alguma coisa. É interessante, até gostaria de, me permite um parênteses aí, de onde veio, né, esse estudo de biomateriais? Bom, o ser humano ele é inquieto por natureza. Então, se você for olhar, tem tentativas desde a época da China, 5.000 anos antes de Cristo, desde os
dos egípcios de tentar colocar materiais. Então ele colocava pedaço de osso para fazer reconstrução de dedo, reconstrução de dente, né? Muitos implantes de dente feitos há 1000 anos antes de Cristo. Isso não funcionou. Na década no ano de 1700 e alguma coisa, teve um cirurgião holandês que ele tirou um osso de um cachorro e colocou para fazer uma cranioplastia num paciente dele. E isso não é para dar certo nunca, mas deu certo. Dizem que deu certo. Então o que aconteceu é que a Igreja Católica, naquela época, eles excomungaram os dois. Então o paciente voltou e mandou tirar porque ele não queria ser excomungado pela Igreja. Mas foram tentativas. Isso foi evoluindo, mas evoluindo de uma maneira pouco científica. Quando foi a virada do século 1900, logo após a Primeira Guerra Mundial, aí começaram a aparecer os biomateriais, inclusive por uma necessidade de guerra. Isso, eu ia dizer exatamente isso. Necessidade de guerra, começaram a aparecer os biomateriais. Por exemplo, o acrílico ósseo, o cimento ósseo que é utilizado hoje, até hoje, a origem dele é de 1920, alguma coisa, e até hoje é um material, aquilo que a gente comentou no início, se conhece muito sobre ele. Então, por isso mesmo, ele é ruim, mas você conhece muito sobre ele, então você sabe o que dá para tirar dele também. O que pode ser feito. Né? Que é o polimetilmetacrilato. Né? Muito bem. Eu acho que agora a gente poderia caminhar essa conversa, eu diria que é infindável. Mas já está acabando? Não está acabando não. E eu gostaria agora que a gente fosse para uma outra coisa, que é o seguinte. Do seu ponto de vista, quais as perspectivas futuras e, de uma maneira geral, empregando, agora acho que a gente já poderia usar o nome biofabricação. Biofabricação. Eu só gostaria de reapresentá-lo, porque o programa vai andando, quem pega o programa no meio não sabe. Nós estamos falando aqui hoje com o Dr. Jorge Vicente Lopes da Silva, que ou trabalha, especialista na área de impressão 3D do CTI de Campinas. Obrigado, professor. Bom, biofabricação. Aí vamos virar uma página aí, né? A página dos biomateriais. O que a gente está falando em biomateriais hoje? Nós falamos biomateriais inertes, bioativos, biocompatibilidade, vários termos que se usa nessa área. Mas nós não queremos mais isso. A biofabricação, o que nós queremos? Produzir biomateriais que têm origem nesse próprio paciente. Ou materiais de origem biológica, materiais que venham das células-tronco desse paciente. Muito bem. Então, qual é a proposta futura disso? Né? A proposta é que eu consiga capturar ou captar células de um paciente, reproduzir essas células-tronco, que elas estão num caminho de se transformar em algum tecido específico. As células mesenquimais, por exemplo, elas vão virar osso ou cartilagem, né? Então elas estão num caminho específico. Se eu der alguma orientação para essas células do ponto de vista de meio, de ambiente e até de estímulos mecânicos, elétricos, ela vai para o caminho adequado. Então, o que a biofabricação, que é o preceito, ela pensa da seguinte maneira: se eu der uma ajudinha para a natureza, usando essas máquinas, que eu posso empilhar coisas em 3D, eu posso fazer isso de maneira organizada, colocando células junto. Pode ser, aí duas vertentes. Uma vertente, usando uma estrutura, como a gente já falou dos scaffolds, que são estruturas, andaimes. Então eu estou construindo uma casa, eu tenho que ter um andaime para poder suportar, fazer a parede. E ali eu tenho estruturas, por exemplo, feitas em plásticos ou em polímeros específicos, que vão degradar dentro do organismo. Vamos embora, ele não pode ser tóxico, ele tem que degradar no tempo que eu quero. E eu vou fazer então estruturas como se fosse aquelas fogueiras de São João, aquelas torinhas todas quadradinhas ali, e elas têm buracos no meio, só que do tamanho micro. E essas células vão então proliferar ali dentro e vão formar, por exemplo, um pedaço de osso no formato que eu quero. Em bioreatores, aí tem toda uma história por trás. Aí, se eu conseguir fazer isso de maneira adequada, eu vou ter um pedaço de osso, eu não vou ter mais um pedaço de plástico nem de metal para colocar naquele paciente. Eu vou ter um pedaço de osso que vieram das células-tronco dele.
Tem outra vertente, que é a vertente da biofabricação, não utilizando os biomateriais da forma que eles são conhecidos. No fundo, utiliza, que são géis ou hidrogéis. Então, eu uso esses materiais mais brandos, mais suaves, para encapsular essas células e colocar de maneira organizada. E elas vão formar o que é o andaime natural, que é a matriz extracelular, que vai crescer e formar esse tecido, esse órgão. Aí vem aquela pergunta crucial, né? Então, nós já podemos encomendar um órgão? Não. Isso tem que deixar bem claro, isso a gente fala sempre. Não há produção de órgãos ou tecidos de maneira que possa substituir hoje nas pessoas, vivos. O que há são produtos inertes, são próteses inertes que ainda estão em pesquisa. Imagine quando que a gente vai chegar numa condição em que eu vou fazer um órgão e colocar em alguém. Mas as pesquisas estão evoluindo, estão andando e elas são promissoras, né? Então, verdadeiramente, o que tem hoje nessa área é a produção acadêmica, trabalhos acadêmicos, de pequenos microtecidos para, por exemplo, você poderia fazer um teste de drogas. Então, imagina um paciente que tem um tumor numa região ou num órgão qualquer. Eu retiro essas células, eu reproduzo essas células, eu faço pequenos microtecidos que têm um comportamento próximo daquele tecido e posso testar drogas, por exemplo, em quantidades adequadas para combater aquele... Fora do paciente. Então, eu já faço, por exemplo, uma combinatória utilizando uma amostra de tecido daquele paciente que se comporta como próximo a isso. Isso já está indiscriminado no mundo? Claro que não, mas isso é uma tecnologia mais viável. Pode ser que daqui a alguns anos a gente já tenha isso. Você vai numa clínica, eles vão tirar a amostra das suas células e vão fazer um desenvolvimento de uma droga específica para você, utilizando uma impressora 3D. O que eu tenho observado também nesse caminho de biomateriais é que, vamos voltar, por exemplo, entre 20 e 30 anos, tentar olhar para o futuro era uma maneira diferente do que é feito agora. Eu tenho observado, especificamente dizendo nessa área de 3D, impressora 3D, o número, eu não diria que é expressivo não, mas o número de grupos no mundo que estão trabalhando nessa área, e tem uma propaganda muito grande que já resolveram... Quer dizer, eles fazem uma propaganda, vamos dizer assim, dizendo que já estão fazendo certas coisas, né? Mas a gente vê que quem trabalha na área de pesquisa conhece perfeitamente, sabe as limitações, né? Mas eu vejo, inclusive, assim, determinado grupo trabalha, determinado grupo em um determinado país, prefere trabalhar numa direção, dependendo os países, você tem grupos diferentes com intenções diferentes. Isso no passado, não que não houvesse gente trabalhando, mas talvez a teoria da comunicação, a tecnologia de informação, mais difundida hoje, muito maior agora, é fácil hoje eu saber o que está sendo feito na China. Por mais que diz, essas pesquisas elas são muito bem guardadas e tal. Um pesquisador que tenha uma formação, vamos dizer, sólida na área, ele é capaz de entender mais ou menos, pelo menos, o que está sendo feito. Sim, verdadeiramente. Não adianta a pessoa falar, bom, eu ponho isso daqui e obtenho aquilo lá. Não. Eu conheço... Não, você está revisando um artigo hoje, um artigo científico, por exemplo, e você tem na mão uma coisa fenomenal. Na época que eu fiz mestrado, eu esperava 2 meses para chegar um artigo, que era o sistema Komoot. Lembra disso? Komoot, lembro sim. Né? Então, você pediu um artigo por 2 meses depois. E aí, hoje não, hoje você vai ali, você digita o que você está pensando em fazer e já descobriu que milhões de pessoas já fizeram. Então, você fica até deprimido, né? Mas, por outro lado, é bom. Porque rapidamente as informações, o conhecimento, ele se difunde e ele evita essa desinformação, né? Essa falta de como colocar a coisa. Agora, tem uma coisa que eu acho que deve ser falada, eu já ouvi universidade, não vou falar o país, nem de onde é, mas
pesquisadores que dizem, olha, em 10 anos nós vamos fazer um coração biofabricado. Qualquer pessoa que está nessa área, qualquer pessoa que tem um conhecimento mínimo da biologia, ele não ousaria dizer isso. Então, por que um cientista de uma universidade tão importante diz isso? Talvez para sensibilizar, e eu acho que tem um certo risco nisso, sensibilizar as agências de fomento, né, desses países, e olha, estamos próximo. Não é verdade. Não é verdade. Eu gostaria muito que estivesse próximo, inclusive, para poder usufruir disso. Né? Mas não é verdade. Então, qualquer coisa que a gente falar do ponto de vista de que nós temos uma solução hoje, não tem solução. Mesmo os materiais mais comuns, os materiais mais antigos que a gente estuda, que são os biomateriais convencionais, né, vamos dar esse nome, a solução ainda não é única, ela não é fácil, ela não é de amplo espectro, né, e muito tem que ser desenvolvido. Então imagina em produzir um órgão e colocar em alguém no futuro. Quando que você vai fazer isso? Será que esse órgão biofabricado ele não vai te criar outros problemas? Então não sabemos também. Não sabemos. Não sabemos. Então tem muito mais dúvidas do que certeza hoje nessa área. E o que eu quero dizer com isso é que talvez daqui a 20 anos a gente olhe para trás e dê um passo de 20 anos e diga, fizemos tudo errado. Então nós vamos começar de novo. Mas isso se chama pesquisa. Porque se a gente tivesse certeza de onde ia chegar, não era pesquisa, né? Eu sempre tenho a preocupação que a pesquisa, de alguma maneira, ela não precisa toda, mas ela deve se transformar num produto. Eu sou dos pesquisadores, trabalho na universidade, trabalhei a vida toda, sempre assim, eu acho que tem que ter o que ele se chama de pesquisa básica, ou seja, de pesquisa mais teórica, para dar todo o embasamento, mas eu sempre penso na aplicação daquilo lá no povo, mas mais ainda, que aquilo consiga ser um produto de acesso efetivo. Por exemplo, coloca no SUS, no caso brasileiro. Foi a primeira iniciativa que nós fizemos, foi buscar o SUS, buscar o Ministério da Saúde e dizer, olha, então é até uma inversão, foi bom o senhor colocar isso, porque é até uma inversão do que é tecnologia para a área médica. Quem que tem acesso às melhores tecnologias da área médica? Quem pode pagar? Nos países mais desenvolvidos. O que nós fizemos aqui? Invertemos, colocamos no sistema de saúde. Talvez hoje você vá no sistema de saúde brasileiro e você consiga um modelo ou um molde para se moldar uma prótese para uma cranioplastia ou uma outra solução mais fácil do que você ir numa clínica privada e sem custo nenhum. Então é uma certa inversão do que tem de mais tecnológico. Então a gente tem também essa vertente. Mas muita coisa que se faz verdadeiramente, a gente estava comentando sobre a biofabricação, não há certeza. A gente sabe que muita coisa vai ser útil, inclusive, para saber onde nós erramos, né? Sim. Mas não há uma certeza do que vai acontecer. E nem tempos para isso, né? Quando se diz, vou biofabricar um órgão em 10 anos, em 15 anos. Tomara que fossem 2, mas nós não temos essa certeza. Bom, eu acho que agora já vamos caminhando para os finalmente. Eu gostaria de saber o seguinte: o que não foi perguntado para você que você ainda gostaria de deixar como mensagem para esse programa? Poxa vida, essa é a pergunta mais difícil que você me fez. Eu acho que do ponto de vista de população, ponto de vista, principalmente quem está na universidade e o aluno, né? Eu acho que não é uma questão nossa aqui simplesmente, mas de que esse aluno ele deve se instigar com as coisas, ele deve buscar a solução, ele deve pensar e pensar, por exemplo, que a saúde não é simplesmente uma questão de ser bondoso com a humanidade, ser bondoso com as pessoas, mas é uma questão também financeira. 9% do PIB brasileiro, que é um país pobre, de tudo que se produz de riqueza no Brasil, é investido em saúde, 9%. Isso é um número da OCDE. Em 2050, nós vamos ser um país em que a pirâmide, que era uma pirâmide que era assim, ela vai se transformar ao contrário. Um país de velhos, verdadeiramente velhos. Então, nós vamos precisar dessa tecnologia. Então, para esse aluno, para esse estudante que possa ver a gente em algum momento, que ele pense nisso. Investir, independente da área do conhecimento dele, se ele está numa engenharia, se ele está numa física, numa química, nas ciências básicas ou aplicadas, mas que ele pense
em que isso, além de ser uma boa coisa para a humanidade, é também uma questão de mercado, né? Então eu acho que talvez seja uma mensagem para que esses alunos possam pensar também em trabalhar nessa área. Alunos e pesquisadores. E pesquisadores também, obviamente. Queria colocar o CTI Renato Acha, Centro de Tecnologia da Informação Renato Acha, à disposição. A gente tem trabalhado muito com as universidades. É uma parceria em que nós não competimos com a universidade, ao contrário. Cada vez que a gente se aproxima mais da universidade, mais a gente produz, mais a gente tem bons resultados, né? Nós temos também um foco um pouco mais que seria aplicado. Então, se a gente tem como levar um aluno de doutorado e ele tem 4 anos para colocar uma lupa num assunto e levar ele até o final, para a gente é maravilhoso isso. Então, a gente tem muitos assuntos que podemos compartilhar com a universidade para esse desenvolvimento. Então, fica aqui o convite para quem encontrar com a gente nesse programa que também procure, nós estamos à disposição para isso. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço. Muito obrigado. E assim chegamos ao final do programa de hoje sobre impressão 3D aplicados à área da saúde. Muito obrigado. Obrigado, professor.